Dos senhores e das senhoras, nós temos então aí a apresentação por parte do Legislativo da nossa Lei Orçamentária Anual 2020. Nosso presidente hoje, em função de um problema pessoal, familiar aí, que um filho dele não vai poder estar presente, então eu e o Júnior vamos fazer as vezes aí de apresentador da nossa Lei Orçamentária Anual. Pessoal do Executivo, temos aí o secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Tâmara, as lideranças de bairros, imprensa, temos aí o portal IGI 2020, portal da Rua do Comércio, e esperamos aí que o pessoal da Secretaria da Fazenda ou Secretaria de Planejamento, ainda o convite foi formulado às instituições que, na verdade, fazem o trabalho mais direto com relação à questão orçamentária. Então, nós vamos passar então aí ao Júnior, que faça um relato daquilo que nos foi repassado enquanto o orçamento para 2020. Somente repassando algumas informações para vocês, que esse projeto ele deu entrada na casa no dia 16 de 12, foi arquivado em função do encerramento do ano legislativo, 31 de dezembro, e foi desarquivado agora na última sessão ordinária, que nós tivemos na última segunda-feira. E tivemos aí também nesse processo aí, tivemos algumas divergências com relação à questão de prazos aí que o próprio Executivo nos passou. Alguns documentos que vieram posterior à entrada da Lei Orçamentária Anual, e por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública posterior ao ano letivo de 2019. Gostaríamos de ter já efetuado isso já no ano de 2019, encerrado o exercício em 31 de dezembro com o orçamento aprovado. O trabalho da LDO também foi um tanto quanto mais apurado, em função de que nós tivemos também documentos complementares que foram anexados à peça da Lei de Diretrizes para o ano de 2020. Então, a gente está hoje fazendo essa audiência com a intenção de, na próxima segunda-feira, ir à votação à peça orçamentária. Algumas questões ainda de dúvidas dos vereadores serão apresentadas na reunião das comissões amanhã, pela parte da manhã, e acreditamos que na próxima segunda a gente possa colocar em votação. Agradecer a presença do vereador André Cossetin, assessores de vereadores, do vereador Edmilson Mastella, vereador João Monteiro, acho que é isso, representante da vereadora Helena. Então, passo para ti, Júnior, nós começamos a dar uma apresentação sintética, e depois nós vamos abrir a sociedade para que possa fazer alguns questionamentos, algumas informações, para que, de repente, a gente possa encerrar essa audiência pública. Reiterando também a presença do Cafuringa, aí, que representa o vereador Jorge Amaral. Obrigado, Barica. Eu fiquei sabendo agora de manhã que eu tinha que apresentar. Então, evidentemente, eu não fiz a preparação do material da apresentação, porque o presidente passou com seu filho no hospital e aconteceu... vamos lá. Pois tu podia segurar aí, porque provavelmente vai ligar de novo. E atendo só disso que eu não vou poder falar agora, ligo depois. Bom, mas assim, algumas explicações adicionais daquilo que o vereador Barrichello apresentou. O município de Ijuí, a Câmara de Vereadores, é só para o pessoal entender o processo, tá? A Câmara de Vereadores não entra em recesso se não votar essa peça orçamentária. Tá? E a última sessão, antes do recesso, é segunda-feira. Então, nós temos uma obrigação legal de fazer essa audiência pública. Muito embora o Executivo nos enviou o projeto no final do ano passado, né? Mas não enviou os anexos, que são os conteúdos principais, mandou o projeto de lei. O projeto de lei é menos importante do que propriamente os chamados anexos, que é isso que nós vamos apresentar depois aqui de forma resumida dos grandes números, aonde vai, quanto vai arrecadar e aonde vai, em que setores vai fazer o gasto. Porque vocês sabem que também tem alguns gastos que são constitucionais, então é necessário respeitar aquilo que diz a legislação maior. Por exemplo, gasto em saúde, educação e outros gastos. Então esses anexos também chegaram posterior. Nós não conseguimos aqui fazer uma análise aprofundada do projeto. Eu, particularmente, peguei esse material,
Acho que poucos vereadores tiveram tempo, né, Monteiro, de pegar e abrir essas informações para cotejar em relação como foi a LDO, porque nós aprovamos a LDO, ela é uma espécie de prévia, né, daquilo que depois vem agora na lei mesmo, né, que é a lei do orçamento, que é aquilo que vai valer. Mesmo assim, o Executivo tem condições de fazer modificações durante o ano. Então, essa peça que deverá ser aprovada hoje, ela pode, dentro do valor global da previsão. Professor Irani, secretário Irani chegando. Bom, agora nós temos quem pode nos dar explicação, né, Marquinhos? Dentro, digamos assim, daquele valor previsto de arrecadação, a alocação dos gastos tem possibilidades de ser modificada por o próprio prefeito, através de decreto, sem precisar pela Câmara, 15%. 15% ou 20%, Irani? 20%. Então, 20% do valor global, em algumas áreas que não são carimbadas, né, é bom que se diga, o prefeito pode fazer. Em outros, ele pode pedir, além disso, pode pedir para a Câmara autorização de modificações. Então, durante o ano, isso sempre acontece. Então, não significa dizer que, em aprovado tal como está, ele vai ficar engessado. Vai depender da decisão política, da pressão da sociedade, enfim, algumas modificações que podem acontecer durante o ano. Então, diante disso, nós tomamos uma decisão aqui de submeter isso à audiência pública. Não vai dar tempo de fazer uma análise maior, de fazer emendas, no sentido de corrigir, por exemplo, não está previsto dinheiro para uma capela mortuária, tá? Nós poderíamos fazer emenda agora, claro que a gente tem regras para isso também, ou seja, o vereador, quando faz uma emenda dizendo que tem que botar dinheiro naquela área, ele tem que indicar de onde vai sair. Isso tem que ter responsabilidade, porque daqui a pouco eu posso fazer emenda botando para a capela mortuária, por exemplo, e tirar dinheiro da saúde, e depois não fechar o percentual da saúde. Então essas coisas a gente também tem que ter, não é uma coisa que você faça olhando num dia, tu simplesmente coteja, faz uma emenda porque eu quero atender aquela minha base. Não é tão simples assim. Então, por isso que assim, eu particularmente, já de antemão digo, eu vou votar favorável, vou dar o voto de confiança, mas obviamente depois vou acompanhar isso na comunidade, nas questões que houver de promessa, etc., para que, se for necessário, depois fazer as tal de modificações, tá? E também tem algumas questões que olhando rapidamente, há uma pequena diferença de valores que talvez depois o professor Irani possa explicar na visão geral do orçamento. Não, mas são duas coisas que eu acho que são simples aí. Há uma diferença de 10 milhões de reais na previsão de arrecadação do DEMEI entre a LDO e agora o orçamento, né? Então, por exemplo, o DEMEI tinha uma previsão orçamentária de 118 milhões, veio para 108. Eu exatamente não sei por que essa explicação, mas talvez o pessoal aí possa dar essa explicação. Então, acho que é um pouco isso, tá? Acho que vamos lá. Essas partes iniciais aqui eu não preciso ficar apresentando para vocês, porque é o processo que chega lá, a LOA, que é Lei Orçamentária Anual, ela vem do processo do Plano Plurianual, que é feito no primeiro ano da administração, onde é uma espécie de um guarda-chuva para 4 anos, os 3 anos da administração do prefeito atual, mais 1 ano do próximo prefeito, né? Então, a LDO e a LOA, elas têm que ser feitas em cima desse documento aqui, não pode ser fora do que está previsto no PPA, tá? Isso aí todo mundo já sabe, acho que não há necessidade de explicar. Então, nós estamos exatamente nessa fase aí do vermelho. Projeto de lei para 2020. Tá? Sim. Hein? Tá bem. Isso. Ela fica inteira, né? Isso. Opa, o que houve aqui que voltou? Isso. Essas partes aqui são menos relevantes e vamos começar tratando especificamente, então, do que está previsto para o município de Ijuí. Você sabe que o orçamento do município ele é composto da administração direta, aquilo que é, digamos assim, diretamente dos serviços assumidos pelo Poder Público Municipal diretamente, e das suas autarquias, tá? Das suas áreas indiretas, por isso que está
escrito assim, total da administração direta, e aí na outra parte preta, total da administração indireta. O que é a indireta? É o DMEI distribuição, porque ele tem um orçamento próprio, uma regra própria de arrecadação e de gasto, então o prefeito não pode ficar se miscuindo, ele indica o presidente, indica os cargos, mas a administração lá respeita regras diretas daquela autarquia. Assim como o DMEI geração, que é a parte das usinas, então só o que gera de energia, e também o Previjuí, que é o fundo de previdência, né? O Instituto de Previdência do município de Ijuí. Então, no todo, o orçamento consolidado do município está previsto 447 milhões, mas a parte da prefeitura é 273 milhões de reais, sendo que livres, recursos que são chamados livre gasto, que pode ser alocado dentro daquilo que o município tem que fazer em termos de prestação de serviço, são 206 milhões, e vinculado, que é aquilo que já vem de recursos ou repasse de governo federal ou de estado, enfim, vinculado para aplicação específica, né, em áreas. É isso, Irani? Mais ou menos isso, né? Então, no total dá 273 milhões, então a previsão orçamentária do próximo ano. Aqui, então, só de forma percentual, um pouco os recursos próprios do município, que é o que é arrecadado diretamente através dos impostos, taxas e coisas do município. Então, 229 representa 51% de todo o orçamento dos 447 é arrecadado diretamente aqui no município. Tá? Tem transferências correntes, que é o que vem, então, da União e do Estado. E a energia também, exatamente. Tá? Então, isso é o que é a chamadas transferências correntes. Dá 43% e os outros são valores menores aí do orçamento do município. Aqui, de forma mais de gráfico, a evolução de todas as receitas do município. Desde o ano de 2017, ela vem num crescente. Vocês percebem que 2019, ela vinha sempre num crescente maior. Se nós pegar uma retrospectiva de anos anteriores, né, um salto maior, e a partir de 2019 para 2020 em diante, a projeção, porque aquilo é projeção, né, a partir do que se desenha na economia do Brasil, se desenha também na questão orçamentária. Veja, ali de 2020, 2021, 2022 é projeção. A tendência é ser uma arrecadação mais... o salto ou o crescimento não é tão... Não se prevê uma evolução tão grande assim na questão da receita. Tá? Aí por diversos fatores, né, Irani? A crise, a economia que está parada a nível nacional, questão dos impostos de uma forma geral, né? Que vem de fora, né? Isso. Temos a presença, então, também, além do Irani, a Márcia, secretária de Planejamento, vereador Enio dos Santos, o secretário Telmo, o vice-prefeito Zardinho, acho que já tinha falado antes, tá bem? Bom, de certa forma é uma repetição. Aqui apenas aquela parte da administração direta, que eu apresentei o dado antes, o valor, agora ele está um pouco mais dividido entre, inclusive, o valor da Câmara de Vereadores aqui. A Câmara de Vereadores tinha na LDO uma previsão de 12 milhões, que é o que constitucionalmente está previsto na lei, e num acordo que nós fizemos para fechar, para que o orçamento não viesse com déficit, a Câmara aí negociou que podia ser menos para o Executivo fechar o orçamento. Né? Então já vem com um valor menor e provavelmente durante o ano não vai ser gasto tudo isso, vai ser devolvido a exemplo do que tem sido feito nos anos anteriores, inclusive no último ano. Tá? Normalmente vai ficar em torno de 10 milhões por aí o gasto de fato da Câmara, imagino eu. Pré-Vijuí, aqui também eu fiquei com uma certa dúvida, Márcia, porque tem uma diminuição do valor, da previsão do Pré-Vijuí entre a LDO e a LOA. Tá?
A LDO vem com um valor maior do que esse, 73 milhões, se não me engano. Uhum. Certo. Certo. Então, tinha uma previsão de arrecadação maior e aí, nessa reforma dá um valor menor, então, previsto para o Previjuí, que é o Fundo de Previdência do município. Então, repete, nos valores vai dar o mesmo valor que nós temos total, 447 milhões. Tá? E aqui, nas despesas correntes, então agora nós estamos tratando de despesa, até agora nós falamos da receita, né? Aquilo era a receita, agora vem a despesa. Onde é que vai ser gasto esse dinheiro? Tá? O principal item de gastos é pessoal e encargos sociais. Dos 447 milhões, 245 é para pagamento de pessoal e encargos sociais. Tá? Claro que aqui esse valor está colocado com todo junto. Prefeitura, DEMEI Geração e Previjuí. Então, isso perfaz um percentual de 54%. Mas, se nós deixar só o pessoal em encargos sociais da administração direta, segundo o próprio dado que está colocado aqui na mensagem, vai para 64%. Tá? Então, só para o pessoal ter essa diferença, né? Esse dado de 54%, ele está colocado como um dado global, de todas as partes da prefeitura, né? Que vem a administração direta, mais DEMEI Geração e Previjuí. Antes tinha o DEMASE, agora não tem mais, porque a partir do próximo ano o DEMASE não existirá mais. Então, segundo a própria projeção da administração, é 64% o valor, então, do gasto com o pessoal. Investimentos, que é um outro dado importante aí para a gente analisar, porque investimentos é aquilo que o município faz novo, né, de aporte de capital, de infraestrutura, de construção de escolas, asfalto, calçamento, creches, enfim, essas coisas que são novas, que não existem ou que existem de forma naquele patamar, é o que se amplia ou se melhora, né? Em termos de investimentos que ficam por mais tempo, que duram por mais tempo. Então, nós temos aí investimentos previstos na ordem de 24.898. São, do total dos 447, veja que é só 5,6%. Né? E, inclusive, nesses 24 milhões, 8 milhões, se não me falha a memória, é mais ou menos isso, né? 8 milhões é de financiamentos. Tá? É o financiamento que o município está fazendo para os asfaltos e os calçamentos que ainda ficaram, né, da autorização legislativa dos anos anteriores, que não foram completados no ano de 2019, que ficaram para 2018. Além disso, tem ali investimentos na forma de emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares que são destinadas, que não é para serviços, que é, por exemplo, para construir posto de saúde, melhoria das praças esportivas, eu sei que tem 2 ou 3, calçamento na cidade, asfalto na cidade, calçamento no interior, também. Então, nós temos esse valor de 24 milhões. Desses, o secretário Jardim pode nos dizer quanto é para o interior ainda, desses 24? Mas, quanto? 6 milhões desses aí é mais para o interior, o restante é na infraestrutura urbana. Tá? Pois não? Eu acho que talvez é melhor nós ir fazendo. Tu tem aí o outro. Eu vou dar um microfone porque fica gravado e também está sendo transmitido pela internet, fica melhor. Olha, analisando esse mapa aí, a gente vê que quase 90% é em despesa de pessoal, e essas outras despesas, eu gostaria que fosse especificado um pouco mais o que é. Realmente não está sobrando nada para investimento, praticamente nada, olhando esse mapa assim. Não é de se repensar o que está acontecendo internamente, que é tanta despesa assim. Então, não adianta arrecadar mais, que de repente a despesa sempre vai continuar a mesma. Então, eu vejo que tá pobre isso aí.
Deixa eu só fazer uma explicação, depois o pessoal da administração possa tratar isso. Tem alguns serviços que são de natureza obrigatória, contínua do município. Por exemplo, gasto com educação. Ele não entra como investimento, mas ele é, de certa forma, um investimento imaterial, é investimento no conhecimento, né? Então, ele entra tanto no pessoal, quando paga os professores, quanto nas outras despesas correntes, tá? Que entra ali nos 37. Além disso, tem também a saúde, né? A saúde, tu vai ter uma boa parcela, porque o que é o investimento principal na saúde? É a prestação do serviço, né? Os médicos, os enfermeiros, enfim, quem está na linha de atendimento. Ele não entra ali como investimento físico, ele entra como um investimento no cuidado das pessoas. Só me dá um minuto para explicar. No cuidado com as pessoas, tá? Então isso também a gente tem que ter o cuidado de fazer isso. Agora, é evidente, eu concordo, assim, e mais do que isso, tem toda a sustentação da máquina, né? É combustível, é papel, é água, é luz, etc., que não entra com o investimento, mas é necessário existir nesses outros despesas. Mas eu concordo contigo, e esse é um tema que eu sempre debato em alto nível, né, com o secretário Irani, com a Márcia, com o prefeito, já disse isso, que o nosso comprometimento com o pessoal é muito alto comparativamente. Então, a capacidade de investimento naquilo que é para gerar a coisa nova, né, aquilo que faz a infraestrutura, que faz a estrutura, a base da superestrutura da sociedade, da infraestrutura da sociedade, para você fazer a cidade ser melhor, ele é pequeno. Nós temos a sorte de que não são só esses investimentos que são feitos. Nós temos, por exemplo, a questão da Corsan, que não entra aqui no orçamento, né? Não está aqui, mas está fazendo investimentos na cidade, em melhorias, que prepara a cidade para o futuro, que é coisas boas. Mas não é da nossa arrecadação específica. Tem a ver, mas não é diretamente, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Agora, eu gostaria que vocês quisessem dar alguma explicação em relação a isso, Irene. Viu, Pia, só para nós fazer uma informação com relação às despesas mais específicas. Ele vem um anexo junto ao próprio projeto da lei orçamentária, que ele desmembra todas essas despesas, inclusive despesas com pessoal, secretaria por secretaria. Então, nós ficaríamos, quem sabe, um tempo muito grande, e isso está disponível no site, tanto no site da Prefeitura como no site da Câmara, que é o anexo que está acoplado à lei orçamentária. Então, nós temos todas as secretarias com todas as receitas e com todas as despesas que estão individualizadas. O que nós temos e que nós tínhamos conversado com a Márcia e com a Verinha a nível de Secretaria de Planejamento, o que nós tínhamos pedido que viesse informações complementares das obras específicas. Mas isso já está previsto tanto no PPA e como na LDO das ruas, por exemplo, que vão ser calçadas. Entende? Nós temos, por exemplo, Secretaria Municipal de Obras. Nós temos lá uma previsão, um valor X para investimentos em funerárias, construção de capelas mortuárias. Entende? Especificamente na peça orçamentária, ela não vem aonde vai ser. Ela consta lá um valor disponível. Porém, no PPA e na LDO já existem informações de intenções do Executivo de fazer algumas capelas mortuárias em alguns bairros no município de Gi. Só então, a título de informações, que nós temos esse anexo, sim, que faz parte da peça orçamentária, e que ele está discriminado secretaria por secretaria, o montante da receita e o montante da despesa que se encerra nos 447.802.100, incluindo as autarquias. Eu acho que nós poderíamos, vamos fazer a apresentação, eu acho que depois a gente abre para essas apresentações, senão nós vamos cortar a apresentação daquilo que é. Eu acho que é importante a participação, nós queremos que a sociedade participe em função de que as partes mais interessadas, na verdade, são os representantes da sociedade. Mas nós vamos fazer uma apresentação sintética daquilo que é a peça orçamentária, e depois a gente abre para algumas informações, para alguns questionamentos, e a gente pode, juntamente com o Executivo, passar as informações que a gente tem. Então, na continuidade, agora tem aquilo que o vereador falava agora há pouco. Nós temos aqui aberto por secretaria, por órgão, né, da administração de uma forma em geral, incluindo inclusive a Câmara, né? Aquilo que antes estava o valor da Câmara, agora o percentual que ele representa no todo do orçamento é 4,3%. E aí nós vamos ter
todas as secretarias, sendo que a secretaria com maior volume de recursos destinados é a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Que é lá 86 milhões, dá 31,5% de todo o orçamento, né? Do orçamento global da prefeitura, é a secretaria. Aqui nós temos os valores só da administração direta, incluindo Câmara e administração direta, tá? Sem o pré-vijuí, sem o DMEI geração e sem o DMEI distribuição. Tá? É os valores da Prefeitura e da Câmara. Então está distribuído do total daqueles 200 e... Não é mais, 200... Está em cima? 273, está ali. Isso, desculpa. 273, então, que o total do orçamento é 447. Mas aqui nós estamos falando só da Prefeitura, da Câmara e como é distribuído. Então, a saúde com maior percentual, tá? Depois até acho que podem ser feitos comentários, porque tem a questão da legislação, né, que a legislação prevê um mínimo de gasto de 25%, né, dos recursos dos impostos, né, que daí já é um outro cálculo, não é esse, né. Então, tem parte daquilo obrigação, mas tem parte que é decisão política da administração de botar mais dinheiro nessa área. Da educação, da mesma forma, né, é a segunda rúbrica com maior, órgão, melhor dizendo, com maior volume de recursos. Eu estou procurando aqui porque eu sou meio ceguinho. O 9, né? Secretaria Municipal de Saúde. Isso, 29,7%. Também tem um teto constitucional para isso, que além dos impostos locais, inclui também os valores vindo de fora, né? Então tem que ter no mínimo 35%, né? 25%, melhor dizendo, Isso. Então, e aí as demais, então, secretarias. Note-se que na Secretaria de Agricultura, que é Desenvolvimento Rural, na verdade, que é o 10, que sempre tinha um percentual menor, dessa vez tem um percentual maior, mas muito em função do financiamento esse que vai vir, né? Ele não é um valor regular. Provavelmente no próximo ano não vai ter esse mesmo valor, porque uma vez feito o investimento, volta, né? Também continua sendo bem apertado. Aquilo que é de manter no dia a dia, né, secretário? Isso, mais ou menos isso, para gerar todo o pagamento de pessoal, de máquinas, despesas de combustível e equipamentos, enfim, necessários para levar. Eu não sei se é necessário ficar falando um a um, acho que é visível, todo mundo está vendo aí os valores. Qualquer coisa depois a gente pode disponibilizar isso, né, esse material. Quem quiser, tiver mais interesse, a gente pode imprimir e mandar para o pessoal. Sim, mas isso está na Secretaria Municipal de Educação. Sim. Sim. Tá bem. Depois, só faz favor de dizer para ele que eu ligo daqui a pouco, eu já sei quem é. Vamos ver se temos mais alguma lâmina que seja importante a gente ver. Aqui é só mais para ver que a receita prevista para a administração direta 273 está sendo previsto o gasto em tudo nesse mesmo valor, né? Então, chamar a atenção que quando veio a LDO para cá, nós aprovamos a LDO com um déficit ali, onde fala superávit ou déficit, aqui está zerado, né? A mesma quantia de receita prevista já está destinada aonde vai gastar. Quando veio a LDO, tinha uma previsão de receita menor do que a previsão da despesa, né? Era um déficit de 4 milhões e pouco, né? É isso, Márcio? 4 milhões e pouco. Nós, na época, ficamos preocupados com isso, né? Mas não tem como, né? Tu já prevê um déficit. Não é que não tem. Teoricamente é possível. O governo federal opera com déficit. O governo do estado sempre faz isso. E vai aumentando as dívidas deles, né? Quando tu gasta mais do que tu recebe, tu vai acumulando uma dívida, né? Que depois tem os problemas. Mas entre a LDO e agora a LOA, que é o orçamento, então foi feito os ajustes, né, dessas previsões, inclusive a própria Câmara, como eu falei, cedeu uma parcela da sua receita para cobrir esse déficit e foi tirado alguns recursos de previsão de gastos de algumas secretarias e então chegou nesse nível de zerar a relação entre receita e despesa.
Esses outros dados aqui eu acho que é menos relevante para a gente discutir aqui, eu acho que é mais importante nós... Assim, o valor, né, previsto que pela Constituição Federal e quanto está sendo aplicado agora. Mas acho que assim, eu não me arrisco a entrar muito nesse debate. É um debate muito técnico esse aqui que não tem muito... Acho que era mais ou menos isso. Vamos ver se eu tenho mais alguma questão. Não, o resto é isso aí. Lhe passo a palavra novamente, coordenador. O coordenador, na verdade, é o vereador Júnior. Nós temos hoje fazendo, não que a gente não tenha conhecimento para apresentar, mas em função, até alguns dos senhores chegaram após o nosso início da nossa audiência pública, o vereador, que é o nosso presidente da Comissão de Finanças, teve um problema familiar com o filho dele, se encontra internado numa instituição de saúde e ele então não pôde se fazer presente, então a gente está fazendo às vezes de presidente da Comissão aí de Finanças e Orçamento. Não sei se a secretária Márcia ou a secretária Irani queiram fazer o uso da palavra agora no primeiro momento. Senão, nós abriríamos a sociedade para fazer alguns questionamentos e, se possível, depois a gente passa aí a fazer as devidas informações. Registrar também a presença do secretário da Administração, Hélio Quatrim. Paulo. Bom dia a todos. O Barrichello falou o Júnior também em calçamentos, investimento em calçamentos, né? Calçamento que dizem vão fazer na rua Professor Ademar Arthur Kelm, número 59. Nem motocross passa. Tu escapa de um, cai em dois. E eles dizem que vão fazer. Muito bem. A outra rua, não me recordo o nome, uma vai para o Avô Maragato e vai para o Beco do Lambari. Essa não tem jeito. Nem Lagarto cruza lá. Júlio Lopes, né? Daí, parabéns pela bela administração do PDT. 80% das pessoas que estão aqui continuam votando nesse pessoal. Que aqui, para mim, isso não tem explicação. Os tubos estão lá ainda, Barrichello. Mas pertinho da eleição, vão fazer. A famosa rua que tu abre a geladeira, tem 2 peixes dentro da geladeira. Eu tive que tirar a minha bota, o traje e entrar de cueca, da água por aqui, ó. E assim mesmo vai dentro da casa. E isso eles estão fazendo. E vocês votam nessas pessoas. 80% daqui vota neles de novo. Para mim é tudo lixo. Muito obrigado. Pessoal, assim, nós queremos fazer uma audiência que não tenha nenhum problema. Eu acho que esse não é o objetivo nosso. Me desculpe, Paulo, assim, com todo o respeito que a gente tem, eu acho que é importante que se discuta as ações que nós queremos fazer, e eu acho que as ações são importantes dentro de um contexto geral. Aqui nós não estamos partidarizando, nós não estamos fazendo nada, a gente só está vindo para que nós possamos fazer uma audiência, receber as sugestões. Nós temos, como disse antes, nós temos uma reunião na próxima amanhã, na reunião das comissões permanentes, então nós estaremos recebendo essas informações, se possível ainda fazer algumas emendas dentro daquilo que é as demandas da sociedade. Nesse relatório, eu já passo para que nós possamos, de repente, ver algumas ruas que ainda, quem sabe, não estão na própria LDO e no PPA, o PPA que é o guarda-chuva, e a LDO que é a lei que, na verdade, prevê as ações com relação à questão de calçamento e que as ruas que lá estão elencadas na própria LDO. Nesse informativo existem valores que estão sendo elencados para fins de calçamento, asfalto, enfim, todas as ações que prevêem todas as secretarias. Então, nós teríamos que buscar dentro da peça orçamentária, a PPA e a LDO, quais as ruas que estão contempladas e, se politicamente existir vontade política de se fazer, isso também não é impeditivo que o Executivo mande alguma alteração de LDO ou de PPA para que a gente possa incluir mais algumas ruas, alguns outros encaminhamentos. Palavra. Eu gosto muito de compreender, de entender as coisas. Então, no ano retrasado, nós fizemos o orçamento para o ano passado no nosso bairro. Aí fiz toda essa mobilização
E na hora nos foi dito que a gente poderia só escolher uma prioridade. E eu gostaria de entender, se você dá mais de 50% do teu suor para o governo fazer tudo por você, e você pode pedir apenas uma obra. Se apenas uma padaria do nosso bairro, uma pequena padaria, produz 470 mil de impostos, fora as grandes empresas. Então, venha de novo, vamos ter que repensar por que não sobra nada para investimento, quase que nada. Aí está essa explicação que eu gostaria de entender. Este ano foi feito de novo, aí já foram 3 coisas que parece que foram aprovadas. Eu sou do bairro Lulu. Foram 3, claro, esse ano vai ter eleição. Então, essas coisas, em parte, o rapaz tem razão. Esse ano vamos trabalhar muito, porque as pessoas esquecem muito fácil. Então, são coisas... Eu não tenho partido e não quero ter. Eu acho que não preciso. Quem precisa de partido são os políticos. Eu sou presidente de bairro. Eu represento os problemas do bairro. Ontem quase virei a mesa. Quando eu vim de viagem, o pessoal veio me procurar. Desde o dia 1º, tem água correndo na rua Rudolfo Burman, a água da Corsã. Eles vieram olhar, até hoje não fecharam. Com uma seca dessa, de uma água tratada. Quando eu liguei para a Corsã, uma inteligência rara, acho que veio de outro planeta, me disse, a senhora não paga essa água. Eu disse, mas você é muito inteligente. Quem paga é a Corsã? Então, o serviço público, infelizmente, é tão decepcionante que minha missão termina no ano que vem. A comunidade em si, 1000. Mas as coisas públicas não funcionam, você se desgasta, corre, não quero ir para o jornal. Se o Valdir Jardim puder me intermediar, eu não quero ir para o jornal, isso fica feio prejuízo. Mas, em último caso, a gente faz isso. Então, esse ano eu vou ter 3 obras. Ano que vem, provavelmente, não vou ter quase que nada, não está sobrando, está aí, toda a justificativa está aí. Vocês têm que realmente pensar em desburocratizar. A Câmara de Vereadores está muito cara. Meus senhores, vocês têm que sentar e conversar sobre isso. Nós estamos cansados de pagar. Eu tenho uma vida muito tranquila para me envolver em umas coisas assim que me deixam triste. Eu saio dali bem triste hoje de saber que não vai sobrar nada mesmo. E desse jeito, continuando assim, não vai sobrar. Obrigada. Eu sei que o Executivo, vou passar para o secretário Irani e para a secretária Márcia, eu sei que o Executivo já fez a audiência pública da Lua e que fez algumas colocações com relação à questão de investimentos no perímetro, tanto o perímetro urbano como o perímetro rural. A questão das prioridades, bom, eu não sei se o Executivo fez algum encaminhamento de que seria uma prioridade por bairro, 2 ou 3, enfim. Não sei se a secretária pode fazer algumas informações, o secretário Irani, em função da audiência pública do Executivo. Nós estamos apenas fazendo uma formalidade legal, que é a questão da audiência pública do Legislativo. Bom dia a todos. A Secretaria do Planejamento é responsável pelo levantamento de dados de todos os bairros. Nós temos 36 bairros em Juí, mais o centro. Então, qual foi a estratégia que a gente usou? Dentro daquelas solicitações elencadas no PPA, cada ano a gente vai ao bairro e vamos ver o que é a prioridade máxima. Então, por isso que a gente pediu uma prioridade por bairro, para tentar cumprir essa prioridade. Então, é isso que nós fizemos. No planejamento, nós passamos por todos os bairros e passamos um resumo das solicitações ao prefeito. E foi deixado um valor considerável lá na obras para realizar essas solicitações dos bairros. E assim, nós já fizemos a nossa audiência e nós estamos aqui para tentar responder dúvidas, perguntas que vocês têm. A solução ninguém tem. O que eu posso dizer também é que o Executivo está muito preocupado com esse percentual que está sendo ocupado na folha de pagamento. Uma das medidas que ele usou foi a extinção do DEMASE. Vai resolver o problema? Talvez não, mas vai amenizar, porque senão nós teríamos que
estruturar o DEMASE, colocar mais pessoas, ia ficar pior a situação. Então, o executivo está pensando nisso, está preocupado também para tentar amenizar essa situação. Patrick. A Márcia comentou agora sobre o DEMASE, só para pegar esse gancho aqui da finalização da palavra dela. O Dentinho comentou, cadê o Dentinho? 65 mil reais que é da folha de pagamento, ou 35 mil, não me lembro. Mas a folha de pagamento, uma vez o senhor comentou que era bem baixa aqui. Ou seja, isso não é nenhum tipo de orçamento que explodiria toda a equação matemática da cidade. Eu vou fazer algumas colocações aqui, e como a gente faz assim no Congresso, o gasto com pessoal está colocado como 54% juntando tudo, mas 64% na administração direta. Existe algum risco de improbidade administrativa em relação a isso, ou vale 54? Vale 54, legal. Outra, vocês vereadores, com todo respeito, com toda a vênia que a gente fala, vocês vão dar um voto de confiança em uma série de documentos com ausência de alguns anexos, ou seja, sem nenhuma informação completa para dar o voto de confiança. Tudo bem. A pergunta é como eleitor. Como vocês vão fiscalizar depois? O PI falou, não, a gente continua fazendo um trabalho de fiscalização, de busca de informações. Em relação aos furos nas contas que a gente sempre escuta da prefeitura, de que falta repasse de governo estadual, falta repasse de governo federal, e aqui está dizendo que a gente tem um orçamento vinculado de 66 milhões, que é justamente a explicação das verbas que vêm de fora. Então, vem ou não vem? Assim, Patrick, o que tem hoje, por exemplo, são programas específicos. Você pega, por exemplo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde. Existe um programa Vida Melhor, por exemplo, vou citar um nome, que seria da Secretaria Municipal da Saúde. Esse programa regularmente vem os recursos porque foi montado um projeto e esse projeto foi aprovado tanto pelo governo estadual e federal, defendendo a sua esfera de recursos, e ele vem regularmente. O que acontece em alguns casos, por exemplo, de atraso de recursos do governo federal e governo estadual? Repasses com relação ao transporte escolar, que atrasam em função de que o Estado tem uma dificuldade financeira. Repasses com relação à saúde, por exemplo, que foi repactuado agora com o governo do Estado. O governo do Estado está pagando parcelado, inclusive, recursos que eram para ser destinados ao município no ano de 2015, 16, 17, 18. Foi reparcelado isso. E o Estado, até então que a gente tem conhecimento, dentro daquele parcelamento que se propôs, está pagando em dia. E os recursos que são normais de repasses de serviços que são de obrigatoriedade do Estado e da União, estão sendo repassados ao município e, em alguns casos, muitas vezes, na maioria das vezes, ocorrem os atrasos. Então, esses recursos vinculados, previstos em LOA, em lei orçamentária, eles são basicamente desses recursos, mas eles têm que estar previstos porque são informações que a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Fazenda têm, tanto do governo do Estado como do governo federal, referente ao repasse nesse exercício. Se isso não se consolida ao decorrer do ano, bom, aí tu tem que buscar recurso livre, que são recursos de arrecadação do município para cobrir essas demandas, inclusive desses programas. Baseado nessa informação, como é que fica as emendas parlamentares quando a gente encontra nas placas das obras? Tem lá uma verba destinada de emenda, contrapartida do município, e a gente faz um vídeo, a gente faz uma denúncia, a gente pede vocês para poder correrem junto conosco, e a resposta é sempre de que não houve repasse. FNDE, verba federal, aquela creche lá tipo 2, não me lembro agora do bairro, que tem lá um orçamento de R$1 milhão, Jardim, R$1 milhão, a obra está parada e a justificativa de que não houve repasse. Então, ou seja, eu até quero apontar a questão de verbas federais e emendas. Por que as obras faraônicas, os elefantes brancos que a gente identifica, não se completa
e a gente não vê o papel do vereador de colocar na mídia. Nossa colega colocou, eu não tenho muita vontade de ir na rádio para não queimar o filme de Juí. O filme de Juí já está queimado, porque as redes sociais substituem muito mais do que rádio, do que TV. Por quê? Porque você tem uma matéria feita pelo povo, é o povo que está pagando, a senhora está insatisfeita e todos nós aqui também. De nós vemos, por exemplo, o Busnello, numa vez, ele na sessão falou que não dá R$1.100.000 de repasse para os bairros e 8 milhões e pouco para a CC. Então, essas compensações que a gente fica se perguntando, cadê o dinheiro que estava aqui? Espera aí. Como que vocês encontram a projeção, que não tem contemplado ali, mas se há, de repente, o prefeito, os secretários, com relação aos ganhos com a mudança no Pacto Federativo? Isso é uma coisa que, de repente, nos dá um fôlego maior de dinheiro que possa vir através dessa mudança fiscal. E se há alguma projeção de ganho com os impostos via as indústrias, nas áreas industriais, que a gente vê um problema de anos, empresários nos procurando com 11 anos que não se tem ainda a definição de terrenos, caras loucos para colocarem uma indústria, para gerar emprego, para gerar impostos, e a gente não tem uma sequer informação de qual a projeção de novas arrecadações de indústrias na nossa cidade. Ficaram surpresos com a arrecadação nova da Avan, que era contrário, a maioria aqui era contrária à vinda de uma van, e agora estão felizes com a arrecadação de impostos da van. Cadê a movimentação da prefeitura, dos secretários, do próprio vereador para poder estimular isso a acontecer, para que a gente tenha um aumento de arrecadação? Pergunta de quais os investimentos para o bairro, se tem alguma projeção, para que eles entendam claramente se vai haver obra ou não. A senhora ficou já decepcionada, todos estamos. Não há nenhuma previsão de obra, não há previsão de nada. E assim, se há uma previsão de orçamento para os bairros, como se comporta com o racha da UAB? A UAB, a União dos Bairros de Juí, simplesmente está rachada. Tem 12 bairros abrindo presidência de outra associação, criando racha interno que a gente não sabe no que vai dar. Eu agradeço a atenção. Eu só vou fazer um comentário, Patrick, porque eu acho que é importante. Esse tipo de informação, e nós estamos trabalhando na peça orçamentária, e a gente entende todas as preocupações da sociedade, e os meios de comunicação também são importantes nesse processo, porque levam as informações daquilo que a gente desenvolve enquanto legislativo e enquanto executivo. Ações, por exemplo, de busca de recursos financeiros para o município é de gestão executiva. Se eu tenho a intenção de implementar um parque industrial, um distrito industrial, é ação de governo, plano de governo. Nós, enquanto legisladores, nós temos feito e feito muito. Muitas vezes não divulgamos isso nas mídias sociais porque entendemos que o nosso serviço ele não precisa ser visto enquanto parlamentar. Nós temos um trabalho e fizemos esse trabalho na busca de empresas, inclusive. Eu tive a questão de, alguns meses atrás, no gabinete do prefeito, noticiando uma vinda de uma distribuidora de bebidas para o município de Juí. Eu não fui na imprensa dizer que eu estava buscando uma empresa distribuidora de bebidas, porque eu acho que, para mim, para o meu ego pessoal, não precisa. A questão UAB é uma questão interna, é uma questão dos bairros, é uma decisão que permeia mais a questão da instituição enquanto representante das instituições de todos os bairros. É uma instituição que tem as suas diretorias, que tem os coisas, são ações que eles desenvolvem em prol dos seus bairros, entende? Cada presidente de bairro, que é um voluntário, busca recursos no próprio Poder Executivo. Nós, enquanto legislativos, recebemos muitos presidentes de bairros, a gente tem encaminhado muitas ações, muitas vezes não encaminhamos enquanto pedido de informação ou como indicação no próprio parlamento, mas assim o fizemos direto nas secretarias ou direto no Executivo. Independente de ser situação ou ser oposição, nosso trabalho, eu acho que ele não perpassa a questão de estar envolvendo, muitas vezes, informações. Você mesmo acompanha os dia a dia da Câmara, tem praticamente todas as segundas-feiras está presente. Você pode ver que muitos vereadores não fazem indicações, porque entendem que esse serviço pode ser feito diretamente com os órgãos da administração direta ou indireta, e tem feito isso muitas vezes nesse intuito de contribuir. A questão dos recursos do Pacto Federativo, não sei se o Irani quer fazer algumas informações, se tem uma previsão, porque para nós isso esse tipo de informação, e ele nem consta na LDO, existem recursos que são recursos vinculados do governo federal, do governo estadual, recursos que são recursos próprios do município, que aí isso inclui, por exemplo, lá a questão do IPTU, alguma coisa do IPVA, que vem a questão do repasse do município. Enfim, as despesas
de recursos livres que vem que o município arrecada no dia a dia, imposto de transmissão sobre venda de imóveis, isso tudo tem uma previsão através de um cálculo, de uma média que é feita durante os anos anteriores e de projeções que são feitas. A despesa é uma despesa consolidada. O orçamento é uma despesa consolidada. A princípio, isso é a despesa final. Ele só vai reduzir se tu não fizer investimento ou se tu não fizer manutenção. A receita é uma previsão. A receita nem toda ela é consolidada. Tanto é que nós vimos em alguns gráficos ali, em anos de 2017 até a projeção de 2022, que nós temos projeções. E para 2020 nós não temos essa garantia da consolidação da receita para o ano de 2020. É uma projeção. Tanto a LDO como o orçamento, ele projeta uma receita e fixa uma despesa. Então, se eventualmente não se concretizar essa receita, obviamente que o município vai contingenciar a despesa, ou despesa com investimento, ou despesa com manutenção, para que efetivamente a conta chegue no final do ano se equilibrando. Se fechar em 430, bom, é 430 que pode ser a despesa. Se fechar em 470, bom, teve um superávit, você pode fazer mais alguns investimentos ou alguns pagamentos que o município assim entender, que o gestor assim entender necessário. Vou passar para o secretário Irani para fazer algumas considerações acerca dessa questão do pacto. Bom dia a todos. Bem, Júnior, primeiro aquela parte relativa à LDO e o orçamento do DEMEI, né, que dá uma diferença aí para menos 10 milhões. Quando se projetou a receita na LDO e a despesa do DEMEI, era uma situação. E aí o DEMEI negociou, né, a compra de energia para os próximos anos e aí ganhou um bom desconto, né, no Mercado Livre. E esse valor, então, ele vai pagar menos na despesa, mas em compensação também vai ter menos na receita. Por isso que deu essa queda aí. Então, trabalhou-se em cima da nova realidade para 2020, com base nessa aquisição da energia. Um aspecto que é importante destacar, na administração indireta, é mais fácil de precisar tanto a receita quanto a despesa, seja no DEMEI, seja no pré-VIJUÍ, né? Na administração direta é bem mais complicado, bem mais complexo. E isso não é só no município, isso é no Estado também, é na União. A União tem a prerrogativa de fechar o orçamento e as suas contas com déficit, porque ela consegue fechar o déficit mediante aumento de dívida, né, captando o recurso no mercado, e ela então consegue de 130 bilhões, já chegou a quase 160 bilhões, né? Diz que vai fechar esse ano que passou próximo de 90 bilhões, já é um bom indicativo, está fechando com menos ou coisa dessa forma. No município não tem como fazer isso. O município não tem como captar recursos no mercado, não tem como emitir moeda, seja papel, seja qualquer outra forma. Tem que trabalhar com aquilo que entra no caixa do município. Nos últimos 4, 5 anos, a arrecadação da administração direta, que eu sou responsável, que é a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores não arrecada, mas ela entra junto na administração direta, nós fechamos os balanços em torno de 95%, 96% da receita projetada. Por que isso? Porque o município não quer? Não. Por causa da conjuntura.
E aí o Marcos, antes de sair, disse que, em geral, o secretário da Fazenda propõe ao prefeito, e não vai ser diferente agora este ano, né? Agora, depois de aprovado o orçamento, o primeiro trabalho que nós vamos fazer na Fazenda é um estudo bem realístico dos dados que se tem até o momento, de como é que vai se comportar essa receita que a gente está expondo através da Secretaria de Planejamento, que é a secretaria mãe da criança, né, do orçamento. Evidente que todos os secretários, vice-prefeito, prefeito, participam desse processo, mas ela é que é a responsável por planejar, né, fazer com que a secretaria se planejem, né, diante de uma possibilidade de receita, estabelecer a despesa. Os gastos, para cobrir os gastos que se tem no próximo exercício. A Fazenda, ela agora vai ver o que realmente vai entrar no caixa, dentro de uma expectativa mais otimista, mais próxima, mas também pessimista no sentido de olhar para frente, né? E aí vai fazer o contingenciamento de despesa. Porque é óbvio que essa receita de 273 milhões que está aí projetada, dentro do quadro que se vislumbra para frente, e aí nós temos uma estiagem que já é seca, tá aí o Zardim, que acompanha muito mais do que a gente na realidade agrícola que nós temos aí. A nossa região é agropecuária, né, principalmente soja, milho, e isso vai impactar certamente na baixa circulação de moeda e, portanto, de mercadorias no município, e isso impacta. Impacta aqui, impacta no outro município, impacta no estado e assim por diante. Então, tudo isso nos leva, geralmente, a estabelecer um contingenciamento. No ano passado, nós contingenciamos 5,7%. Não tenho os dados ainda de 2019, mas não deve ficar longe disso. Por quê? Porque a Fazenda não pode sonhar, o planejamento pode sonhar. As secretarias podem sonhar, a Fazenda não. Se faltou dinheiro na Fazenda, tu vai ficar devendo, vai virar caloteiro. E dentro desses 20 anos que eu estou aqui na Fazenda, essa pecha ninguém me atingiu, aliás, ninguém me deu até hoje. Que se fez de conta, se pagou. Então, esta é a realidade, gente. Aqui está o orçamento na Câmara, né, que está sendo apreciado. Aqui aparece a síntese, por detrás disso tem todo o levantamento feito pelo Executivo, né, está sistematizado na Secretaria de Planejamento. Tudo tem base, tudo tem sustentação. Se vai dar certo ou não vai dar certo, isso nós temos que ver. Isso nós vamos acompanhando, mês a mês. Aquilo que o Júnior disse, quando ele disse que o Poder Legislativo dá um voto de confiança no Executivo. Porque o Legislativo acompanha o Executivo. Alguns mais diretos, outros de forma indireta, acompanha e sabe o que está acontecendo com o Executivo. Né? E aí a gente vai alterando, modificando, né, dentro das próprias secretarias, uma secretaria com a outra, em função da realidade que vai acontecendo. Na Fazenda, nós temos o compromisso, sim, com a folha de pagamento e os encargos. Eu, sempre que posso, digo, né, e repito aqui, no setor público, folha de pagamento significa, e olha lá, os colegas servidores nem estão tão satisfeitos com o que eles ganham. Porque nos últimos tempos o Executivo só praticamente passou a inflação. Atualizou o poder aquisitivo dos servidores, mas ganhos reais faz muito tempo que isso não acontece.
A exceção é dos professores em função do piso nacional, que não é o município que decide. O piso nacional, quem decide é a União. E dentro dos recursos vinculados, uma parte é para pagar o piso, o Fundeb. Então, esse recurso não podemos usar para outra coisa. Ao menos 60% dele é para folha de pagamento. Nós temos usado até 90%. Por quê? Porque a folha dos professores ela sobe mais em percentual do que os demais servidores do município. Então, é compromisso com folha? É, mas serviço público só acontece se tem gente para fazer o serviço. E gente é folha de pagamento. Então, é pesado dentro da administração? É. O Estado está aí brigando, fazendo o que pode, mas não consegue fazer também. Por quê? Porque tem limites. As corporações estão aí para defender o quinhão do lado dos servidores. Eu só estou explicando aqui que essa despesa de pessoal que nós temos aqui, se dependesse, né, da vontade do gestor, baixaria para 40%. Mas e aí? Tu consegue fazer a administração pública sem ter servidor e, de preferência, um servidor satisfeito com o que recebe? Bem, isso não retira a variável do gestor ser gestor de recursos humanos. Então, isso é outra variável. Mas os investimentos, eu dizia, né, Júnior, lá na LDO, nos últimos anos, no município, com o recurso próprio, ele não passa de 1,5%, 1,8%, 2%. Neste ano ele está projetado aí com quase 6%, mas mais da metade dele é com recurso dos empréstimos que a gente fez e que depois tem que amortizar, tem que pagar. Já está aí nos encargos gerais do município, né? Praticamente quase 3 milhões de amortização dos empréstimos que a gente fez. São compromissos certos, líquidos e certos, que tem que colocar no orçamento porque isso tem que ser pago. Aliás, já vem descontado das contas bancárias do município. Então, eu queria... Não concluindo, até porque eu vou ficar até o final aqui, se precisar, para responder perguntas e dúvidas, eu queria dizer e reforçar o seguinte. O orçamento, né, ela é uma proposta de trabalho que está aí. Né, e o Júnior colocava bem ali, nós temos, só em educação e saúde, representa aí mais de 65%. Né, de recurso. E por que ela é pesada? Porque mais de 2/3 dos nossos servidores estão alocados na saúde e na educação. Tu não faz saúde, tu não faz educação se tu não tem pessoas para fazer. Aqui está o Hélio, que trabalha a nossa folha de pagamento e sabe o que significa isso. Os encargos do município, as empresas reclamam que é 40%, 50%. Os encargos do município vão quase a 38%. Não é? É com pré-vijuí, é com outros encargos que nós temos, é PIS, PASEP. Não sei se todos sabem que dos recursos que vêm para o município, seja próprio ou de transferência, seja de emenda parlamentar, ou seja de que origem for, 1% volta para a União, para a PASEP. Isso não é nada, mas são 100 mil por mês que sai do nosso caixa e volta para a União. Muito recurso vem aqui e volta para a União em função dessas retenções, desses descontos e assim por diante. Então, não é uma obra de ficção científica o orçamento. Ela é fruto do dia a dia da execução, das demandas que existem. As demandas são sempre maiores do que as capacidades do município. Isso ocorre com o Estado, ocorre com a União. Pacto federativo. Se acontecer alguma mudança, ela só vai vigorar em 2021, 2022 e assim por diante.
O que nós precisamos compreender é que qualquer mudança que ocorre, né, a nível da forma de repasse de recursos, né, ela só vai impactar no futuro. Aqui nas nossas previsões também tem muita emenda parlamentar, sim, que é projetada, por exemplo, um ano em 100 mil, e que quando ela vem e ela vai ser executada, o custo daquele serviço ou daquele investimento, ele já passou para 150. Só que não vem os 150, ele vem os 100. Os outros 50 saem do recurso livre do município. Então, tudo isso a gente tem que considerar. E vou dizer mais, se não viessem as emendas parlamentares, nós estaríamos em pior situação ainda, seja de equipamento, máquina, né, Zardim? E seja também nos investimentos que estão ocorrendo aí. E graças aos nossos deputados, que representam a região, representam Ijuí, todos eles têm, alguns mais, outros menos, aportado significativo recurso aqui para o município de Ijuí, nos ajuda muito, sobremaneira. E aí também, mais uma vez, a força do poder legislativo aqui de Ijuí. São os nossos vereadores aqui, sejam oposição ou sejam situação, eles não fazem diferença, eles mobilizam os seus deputados e os deputados aportam recurso aqui para Ijuí. Não fosse isso, nós estaríamos em situação bem mais difícil. Então, assim, ó, pessoal, o orçamento é esse que foi apresentado. Pequenas modificações para aqui e para lá, que não alteram a parte legal, que não pode ser modificada, não tem problema. Agora, a essência está aí. Né? A execução é que vai dizer depois se a gente estava certo, se dá para completar com outras situações não previstas e assim por diante. Então, desculpem que eu usei mais o tempo mas eu queria trazer essas explicações aqui, né? Uma, então, é o orçamento e outra é a execução. E eu sou encarregado da execução, não é do orçamento. Por isso que eu dizia pro Júnior, quando ele me perguntava, e a imprensa também, gostaria que o planejamento falasse, né, na imprensa sobre o planejamento, sobre o orçamento, porque eu trabalho mais na execução. Aliás, dia 28 de fevereiro, às 9 horas da manhã, estamos aqui para fazer a apresentação do relatório de 2019. Gostaria que isso aqui tivesse lotado, para daí todos compreenderem o quê? A execução orçamentária. Né? Aquilo que ocorreu, que está lá representado nos valores. Então, o convite fica para que todos possam participar no dia 28 de fevereiro. Obrigado, Júnior. Antes de passar para o próximo, eu posso te fazer um pedido? Eu vejo que, de novo, dia 28 de fevereiro é uma sexta-feira. Sexta-feira, os vereadores terão reunião de comissões. Vocês não poderiam alterar essa data? É só que estão em recessão, né, em fevereiro. Então por isso que eu mantive dia 28. Não, em recesso, não é recessão, é recesso. Recesso, desculpa. Tá, então a palavra agora, primeiro com o João, presidente do bairro Luiz Folhato, depois com o presidente da UAB, César Amaral. Eu quero agradecer, primeiro, pela oportunidade ao qual eu pedi e foi concedida. Eu quero só ressaltar um negócio aí para todos que estão aqui presentes. A Márcia ali foi uma pessoa-chave também. Agora o rapaz que falou das emendas parlamentares, né? E eu estava olhando o orçamento ali para 2020. Na realidade, o orçamento ali está 24 milhões e pouco, mas 6 milhões já está comprometido. Então, já não tem mais 24 milhões, já são só 18 milhões. E nós, lá no bairro, a gente tem bastante demandas para fazer. Eu fiz já o levantamento, já coloquei na LDO ali para a Márcia. Ela sabe as demandas, qual a necessidade do nosso bairro precisa. Porque o nosso bairro, na verdade, ele precisa que nós acabar com aquelas ruas, aquelas buraqueiras que tem no nosso bairro. E como falaram ali, não está esclarecido aonde vai ser projetado o valor que está ali destinado, está ali só o valor total. Eu queria que a Márcia explicasse, visse aquelas nossas ruas que nós colocamos lá
no bairro está incluído nesse orçamento de 2020. Pelo que eu sei, já está na mão do prefeito, umas 2 ruas ali, mas agora, como eu vim aqui hoje próprio para ver se ia estar colocado essas ruas ali. Mas, como o dinheiro não tem destino certo para onde que vai, eles podem... Que já aconteceu isso lá no nosso bairro, que essas ruas aí já tiraram o dinheiro que era para fazer essas ruas, tiraram do nosso bairro e meteram em outros lugares. E eu não quero que esse ano aconteça de novo, de volta. Porque se acontecer de volta esse ano aí, o bicho vai pegar. Porque eu fui uma pessoa que eu corri bastante pelo meu bairro. Corri pelas emendas parlamentares, uma emenda parlamentar aí, de um deputado aí, o qual não precisa nem citar o nome, todo mundo sabe. Foi lá para o nosso bairro, mas eu tive que correr. Olha, eu incomodei a Márcia, incomodei aquele outro que estava ali, para poder nós não perder essa emenda parlamentar, ela ia embora. Até que a obra se iniciou, mas se iniciou com bastante atraso. Era para começar no dia 30 de julho, acabou começando em novembro do ano passado. Então, são coisas que tem que se pensar, tem que... Quando vem uma emenda parlamentar, a pessoa encarregada ali a fazer os encaminhamentos, ele tem que fazer, ele encaminhar meio rápido para as coisas virem, porque senão isso demora. E na realidade, esse processo, o qual a gente estava brigando lá para essa emenda parlamentar lá, era em 2017. E só foi concluir em 2019, quase que nós perdemos o dinheiro. E ainda só não perdemos porque a Márcia ali, ela se empenhou bastante. E eu fui uma pessoa que eu sou sincero a falar, eu sou um presidente meio chato, eu incomodo mesmo. Quando as coisas não acontecem do meu jeito, que é para acontecer, eu incomodo mesmo, porque se o dinheiro está ali, o deputado mandou, eu acho que tem que ter alguém competente para fazer os encaminhamentos e executar as obras. E lá no meu bairro, estão dizendo que está acontecendo bastante obra. Está acontecendo, mas porque eu corro atrás. Mas também está acontecendo porque o povo lá está se empenhando. Porque tem obras lá que está sendo feita, não vai ser, vão ficar pensando que está sendo feita só com a administração. O povo está pagando. Nós estamos fazendo umas quadras de calçamento lá, ó, mas o povo está pagando a mão de obra. A prefeitura está entrando com material e o povo está pagando a mão de obra. E por incrível que pareça, a mão de obra se torna mais cara. Então, nós fizemos um orçamento lá de uma rua que nós fizemos lá, deu 4 mil e poucos de material para a prefeitura pagar, e os moradores vão pagar quase 7 mil. Então, isso aí, ó, não pode ficar se exaltando que estão fazendo as coisas no bairro. Estão fazendo porque o povo também está ajudando. Tem que pensar isso, que o povo também está se empenhando para as coisas acontecer. Nós estamos fazendo as coisas lá, é comunitário. Até agora, as coisas, as quadras de calçamento que está acontecendo no nosso bairro, é comunitário. Eu quero que fique bem claro isso aí, ó, porque a prefeitura não está fazendo sozinha, não. O povo está pagando, está tirando dinheiro do seu bolso para pagar a mão de obra lá, porque senão as coisas não aconteciam. E é isso que está acontecendo. Tem obras para se acontecer no bairro? Tem sim, mas são emendas parlamentares. Agora tem mais uma obra para ser feita no bairro, até estou cobrando do secretário lá do esporte, que ele agilize. Ele já me disse que cadastrou o ano passado. Acho que não sei se já passou pela Câmara, mas eu sou uma pessoa que... Eu perguntei para ele, ó, cadastrou? Cadastrei. Então agora é o meu dever de eu correr atrás e começar a cobrar a administração. E pode ter certeza que eu vou bater lá na porta do prefeito, ó, vamos fazer acontecer essas coisas. Porque se o dinheiro está ali, foi empenhado, as obras têm que sair, porque é um dinheiro do povo. Por exemplo, nós pagamos nossos impostos, nós queremos que as coisas aconteçam. Ali, ó, 200 e poucos milhões de arrecadação. Quem paga? É o povo. Então, as obras têm que aparecer, o dinheiro tem que aparecer. Agora me apareceu só 24 milhões ali para ser investido em 2020 e 6 mil já está comprometido, que nem o prefeito aqui, Zardim, disse que 6 mil já está comprometido. Uma obra que se iniciou em 2019. Já vai comprometer em 2020. Então, são 6 mil a menos. Vai vir para 18 mil para investir nos bairros. Vai ter esses 18 mil, vai dar para investir em toda a cidade? Eu acho que não vai dar, né? Então, cada presidente de bairro tem que se pensar, trabalhar de acordo com a comunidade e fazer do jeito que eu estou fazendo lá. Se empenhar e conversar com o povo. Se alguém tem alguma rua para calçar, nós vamos ter que fazer comunitário, porque não vai ter dinheiro para fazer todas as coisas que tem que fazer no município. Uma explicação antes, eu acabei esquecendo o convidado da vereadora Helena, só vi que tu chegou depois, né? Que é da comissão, por favor, né, vereadora? Desculpe, é que eu fui pego de surpresa para apresentar, fiquei sabendo agora de manhã, aí a gente fica atrapalhado aqui. O presidente da UAB, então, César Amaral, e depois eu estou inscrito, quero fazer um comentário também.
Bom, pessoal, bom dia a todos, secretários, vereadores, líderes comunitários, o vereador Júnior Piag está comandando a mesa. Eu tenho uma pergunta para fazer ao pessoal que está comandando aqui a mesa, o Júnior Piag, e também a dona Helena, que também faz parte da comissão, né? Se existe e também para a secretária Márcia. Se existe a possibilidade de enquadrar junto na lista da prioridade, secretária, o vereador, esses bairros que está faltando aqui, eu estou vendo aqui, ó, Amastron não tem nada, Getúlio Vargas não tem nenhuma rua, não tem nada, o Oswaldo Aranha também não tem nenhuma rua, São Geraldo também. Então, são alguns, esses bairros que, Júnior, que estão, se existe a possibilidade, secretária, de conversar com os presidentes, para eles mandar um ofício, nós direcionar a vocês. Eu estou vendo o Getúlio Vargas, você conhece os bairros, né? Getúlio Vargas tem a João Batista Boss, que é aquela rua da creche ali, que pegar da Emílio Glitz até o Guilherme Tim, ali também está precária. Nós temos o padre Antônio Cooper, também, que é do lado, que vai dar do lado do colégio. E nós temos também a outra lá, do Salgado Filho, que aquela tem uma das prioridades, né? Que é onde que passa o ônibus. Ali eu estou vendo que não tem nada também. Tem que saber, né, que temos problemas nos bairros. E essas ruas são as principais ali da Getúlio Vargas. E a Salgado Filho seria essencial, né? Porque ela pega Industrial e o Getúlio Vargas, né? E é onde passa o ônibus. A gente está vendo que não tem, né? Ali o Amastron também, né? Tem o ano passado, o ano retrasado, foi contemplado com asfalto ali. Mas aí também tem rua que precisa fazer, pegando aqui do Roberto Rueb, subindo para cima, passando aquela rua que vai ali para o colégio o Polivalente, dali para lá, também precisaria arrumar aquela rua ali. Agora não estou bem recordando, mas é a continuação do Roberto Rueb. Eu estava olhando aqui também lá do Chácaras também, não tem nenhuma rua contemplada lá. Hoje tem, vão fazer ali do lado da Sicredi ali, né? Não, mas nós temos dentro do bairro lá, prefeito Jardim. Então acho que pelo menos colocar aqui, né? Para depois, né? O presidente da UAB, o próximo presidente que assumir a UAB, que ele tem que foi tratado em audiência pública e está aqui, foi cobrado, né? Para mostrar para eles. Senão para ele não ir cobrar depois lá na UAB, a UAB não está fazendo nada, a UAB está rachada. Mas quem fala isso aí é coisa que não conhece a UAB, nem vai lá conversar com a gente. Então, por isso que é bom que, se consta, vereador, se dá a possibilidade de fazer uma emenda para colocar esses lá no prazo, né? Então, a gente vai conversar com os presidentes de bairro para eles mandar para nós direto e a gente caminha lá, né? Pode, sim. Eu quero fazer um esclarecimento antes. Esse documento que ele tem, os vereadores não têm, tá? E não vem para nós. E, Márcia, eu quero te fazer uma cobrança dura em relação a isso. Porque, assim, nós temos a quantidade prevista de asfalto e de cansamento. Mas nós não temos essa distribuição de prioridades que nós pedimos insistentemente, porque a gente tem. Então, nós nem temos como fazer emenda nisso. Nós só podemos fazer emenda na quantidade, porque a LOA não diz aonde que vai ser feito. Tá? Isso está previsto lá no PPA, essas ruas estão no PPA, mas elas não podem estar, não é assim que se faz o orçamento, não se faz por rua, se faz por quantidade. Então, nós vereadores nem sabemos disso aqui, tá? A não ser que os vereadores da base tenham recebido do governo, mas os de oposição certamente não têm. Então, por isso que, para nós, esse tema é desconhecido. Não temos nem como interferir nisso. Tá? Quero passar, então, a Márcia para esclarecer. Eu só queria dizer que o PPA e essas reuniões que a gente faz nos bairros, que a gente sai à noite para convidar, convocar qual é o melhor horário, quem vai poder participar, não é para cumprir carnê nem para inglês ver.
é para construir esse orçamento. Então, o PPA foi feito, ele serviu de base para nós estabelecer quais são as prioridades. Esses bairros que não têm nenhuma prioridade aí, César, eu liguei, pedi para fazer reunião, liguei de novo para o presidente e não se manifestou. Se ele não se manifestou depois, é fácil de dizer como que o meu bairro não ganhou. Mas eu acho que depende da mobilização da comunidade. O nosso bairro precisa disso. Então, vamos lá levar. O que faz o planejamento? Ele sonha. O secretário Irani acabou de dizer, nós sonhamos com a pavimentação daquela rua. Vamos colocar lá, vamos pedir para o prefeito colocar nas prioridades do orçamento. Então, esses que não têm nada aí, tem que falar com o presidente dos bairros, porque eles foram contratados várias vezes e eles não se manifestaram. Então, eu acho que esses bairros aí, infelizmente, não é agora na audiência pública que vai ser colocado. Isso tem que ser tratado lá na reunião do bairro. Sim, não, mas eu, assim, ó, Márcia, tudo bem, mas só que assim, ó, eu estou vendo que tem seis bairros, eles não vão lá na secretaria, né? O primeiro passo é lá na UAB, cobrar de nós. Daí eles vão para o rádio, dizendo que a UAB é isso, que a UAB é aquilo, que o prefeito não faz isso, o prefeito não faz aquilo, eles vão cobrar de nós, né? Mas eu falo assim, nós como representantes da UAB, como presidente do bairro, nós podemos sim encaminhar um ofício, né, solicitando que seja incluído aqui nessa lista alguma rua desses bairros, ou não? Porque muita coisa é feita na prefeitura que é em cima da hora. A gente sabe como é que acontece as coisas. Então, eu queria ver se há essa possibilidade. Se não há, eu deixei meu registro aqui. César, sim. Fala para os dirigentes desses bairros encaminharem para a Secretaria de Planejamento as suas demandas com data de agora. Veja que é depois do orçamento, né? E, Júnior, esse documento é gerencial interno, fruto das reuniões, né, lá das por isso que não vem junto no orçamento, né? Então, assim, César, ó, claro, a administração está sempre aberta para receber. Então, já que esses bairros não fizeram, quem sabe a UAB faz por eles e encaminha, sim, certo? Caminha, sim, não tem problema nenhum. Eu tenho 3 inscritos, então, primeiro o Dico, depois o Foleto e depois o... Quem? Sim, o Zardim. Ele tinha pedido para depois, né? Quer falar mais no final? Só antes de passar para eles, eu quero fazer um pequeno contraponto. Irani, eu sei que é um documento interno de planejamento, mas nós pedimos que essas perspectivas de investimentos que viessem um pouquinho mais abertas, nem que não precisa ser como documento oficial, que viesse como essa visão de planejamento, para que naquela quantidade que está prevista, por exemplo, de calçamento e de asfalto, nós tivesse também uma visão, enquanto vereadores, de qual é que é a visão do município em termos dessas questões de desenvolvimento. Nós fizemos esse questionamento de forma muito enfática, que não foi só nós, a bancada governista, inclusive, né? Está ali o vereador Enio, que está aí, nós fizemos, e nós não tivemos. Então, agora... Mas eu queria que isso ficasse como um legado, que a gente pudesse, para além dos números frios, esse planejamento, que é um planejamento estratégico desses investimentos, a gente pudesse ter essa noção. Mas, enfim, não quero polemizar nisso. Me dá 2 minutos, eu quero só falar uma outra questão. Irani, quando você levanta antes essa questão do orçamento, eu confio, de fato, você tem dito assim... Aquilo previsto pelo planejamento e pela Fazenda tem mais ou menos dado isso em termos de receita, né? Às vezes dá uma diferença, mas bate nos 96%, 98% que tem dado exatamente. E isso não há como nós negar. Então, quando eu disse que ia votar aqui o orçamento, dar um voto de confiança, é exatamente por esse histórico. Porque eu sei que não foi feito num tiro na lua. Há dados por trás disso. O que eu tenho, digamos assim, que eu acho que precisa ser esclarecido aqui, e é verdadeiro também o que eu disse antes e que você reforçou, que tem coisas que não são investimentos, não aparecem aqui no investimentos, mas eles são essenciais para o município desenvolver as suas obrigações enquanto ente público que é responsável pela comunidade.
Mas nisso eu tenho uma visão, eu quero aqui pontuar um pouco, que, claro, é verdade que tem questões que não tem como tu fugir, é isso, a arrecadação não tem como inventar, mas tem questões que eu acho que é possível alterar do quadro que está. Disse isso desde o início da minha retomada aqui da legislatura. Por exemplo, e aqui não é culpa só da administração, mas, por exemplo, na arrecadação, nós temos uma parcela de arrecadação que poderia ser feita a mais do que se faz e que é fruto de um problema. Por exemplo, nós temos, isso foi dito por vocês, 30% mais ou menos da planta imobiliária de Juí que não paga IPTU. 30%, mais ou menos, é uma estimativa. Pode não ser isso, né? Pode ser menos, pode até ser mais. E que talvez num programa de gestão com equipamentos, com fiscalização, etc., poderia ter mais. Então, nós poderíamos ter mais arrecadação, por um lado. Bom, nós precisamos também analisar se aquilo que é feito pelo Executivo, nas diversas áreas, que é obrigação fazer, se ele é racional ou não. Eu acho que com métodos diferentes nós podemos chegar a resultados melhores. É uma opinião. E eu não estou dizendo isso para desqualificar a administração. Eu estou dizendo isso porque faz parte da disputa política. É a visão política que eu tenho e eu luto por isso. Eu não estou dizendo que isso está errado, tudo que você faz de vir, pelo contrário. Estou dizendo que se eu fosse gestor, eu teria métodos e ações diferentes para chegar em resultados melhores do que esse. Mas é uma questão de opinião. Não é, com isso eu não estou querendo fazer um confronto aqui, de porque são péssimos, são ruins. Não é isso. Mas é, porque senão também nós seríamos tudo amiguinho aqui, cada um pensa igual. Não é bem assim. Eu sei que do ponto de vista do bem comum, todo mundo pensa, que é o desenvolvimento da cidade. Mas talvez o método que cada um use para chegar nisso pode ser diferente. Então, primeiro passo a palavra para o Valdir, popular Dico, né? Do Tancredo, depois então para o prefeito Zardim. Bom dia a todos. Venho mais uma vez. Permita, eu não expliquei por que o vereador Barrichello saiu. Ele está com a filha no hospital. E ele precisava, ele passou a noite lá, inclusive. Assim como o Beto, que não veio, disse que passou a noite com o filho dele lá. Eu queria dizer, eu sempre digo nas minhas falas que ninguém faz nada sem ter recurso. Só com boa vontade, tu não chega a lugar nenhum. Muitos presidentes têm boa vontade de fazer, de realizar, de fazer a coisa acontecer, né? Só que o poder do presidente único é de reivindicar. É de reivindicar, de cobrar, de esperar, né? E eu, por exemplo, sou um cara muito paciente, muito amoroso nessa questão de esperar, né? Não me canso. Só que tem coisas que a gente se tapa de nojo, que nem disse a minha colega presidente ali do Lulu, né? Em questões corriqueiras do dia a dia, aonde o dinheiro vai pelo ralo. Essa questão aí da Corsã, que ela falou, e eu também estou de acordo com ela, que é muito desperdício e não há uma fiscalização adequada. Eu já falei em tempos passados aqui na Câmara e pedi encarecidamente para que os vereadores se empenhem mais nessa questão, até isso foi bem antes de aprovar, né, o último contrato com a Corsã. Porque eles têm que ter mais comprometimento, gente. O que é isso? Deixar a água tratada aí pelo ralo? Não é por aí. Então, nós, presidente, cobramos. Vereador tem que fazer o acompanhamento. O Poder Executivo tem que dar-nos atenção o que está acontecendo. Bom, a questão, tem lugares intransitáveis em Juí. Eu digo isso aí, porque eu não posso esconder. Mas também eu tenho que olhar as coisas boas. Eu sempre digo nas minhas falas que eu queria fazer nos bairros o que o seu Zardim fez no interior. E veja bem o orçamento do interior. Era isso, agora aumentou para isso. Só que todos viram que isso aí depois vai voltar de novo. Ele vai cair. Mas ele fez. Por que ele fez? Porque ele botou a mão na massa, pegou a companheirada, pagou hora extra, trabalhou final de semana e fez a coisa acontecer com o recurso que tinha, a mais das condições. A Câmara de Vereadores, 12 milhões, vai baixar para 10. Beleza, vai sobrar 2. Bom, desses 273, se cada secretaria abaixar um percentual, sobra bastante para fazer nos bairros, gente.
E é o seguinte, se fazer nos bairros é só bom para os moradores, ou é bom para a administração? É bom para a administração. É bom, a população fica sorrindo à toa, ela quer isso. Ela quer apelar para a prática, para práticas. Eu estou lutando, eu estou agora há 9 anos em Juiz de volta. Eu sempre tive duplo domicílio, vou para o Mato Grosso, volto para Juiz e tal. Agora faz 9 anos. E nesses 9 anos eu tenho feito acompanhamento das reivindicações do meu bairro. E tem uma rua lá que a Câmara sabe, o Executivo sabe e o Juiz inteiro já sabe. Né? Não precisa muito de recurso. Só que é o seguinte, tem que se empenhar. Bom, você tem que... Parte técnica, traz a parte técnica. Se precisa de recurso, vão ver onde é que vamos achar o recurso. E assim por diante. Mas tem que ser feito, gente. É uma reivindicação antiga. Cada PPA, cada LDO, não, cada PPA, vão lá e... Qual é que é a prioridade das prioridades? É essa rua. E não sai. É essa rua. E não sai. Só que eu não joguei a toalha. Eu estou esperançoso. Eu tenho esperança que essa administração vai fazer. Por que vai fazer? Porque eles sabem com todas as letras a necessidade que existe essa rua. Então, eu sou companheiro, eu sou positivo, penso para frente, e Juiz não é uma terra arrasada, como muitos pensam, porque eu conheço bastante municípios do Brasil, e sei que Juiz é uma cidade espetacular. Tem coisas boas, tem coisas maravilhosas aqui, e só quem foi para fora sabe dar valor para as coisas boas que aqui existem. Então, eu sou um parceiro, eu não perco uma reunião, eu não perco uma audiência pública, e sempre sou um ajudador de Juiz para aquilo que precisar. Muito obrigado. Obrigado, Lécio. Passa direto, então. Tem que ver se está ligado. Oi. Perfeito. Calma, Bom dia Paulo. aos presentes aqui, o vereador Piaia, todos os companheiros aqui, secretários, vereadores e a comunidade que está presente. Eu só queria fazer um esclarecimento rápido a respeito de alguns assuntos. Quando saiu o empréstimo, até para fortalecer os bairros aí, que eu antigamente fui secretário do bairro Progresso há muitos anos, quando jovem, e a gente sempre tem um amor, e eu sempre digo para o prefeito Valdir, digo para todos vocês, que para mim a prefeitura é uma só. A gente, quando é chamado, ontem eu fui chamado para botar 110 cargas de terra, 2 dias agora, parei tudo o interior, para cobrir ali o aterro sanitário que estava queimando. Né? Então a gente tem que parar e fazer, porque o município, nós demos uma força muito grande para o meio ambiente, é bom que vocês saibam que com o novo transbordo, nós economizamos 520 mil em 11 meses agora, não levando lixo, não levando água junto com o lixo lá para Giruá, não levando terra, não levando barro que nós carregávamos lá no lixão. Hoje tem um transbordo adequado, economizamos 520 mil no ano, agora, desse ano de 2019. Bom, com relação ao empréstimo do interior, a gente cedeu, era 12 milhões na época, hoje se transformou em 8,5, acho que 3 milhões e pouco foi transformado para os bairros, para as linhas de ônibus, para nós completar os asfaltos. Então, já foi cedido esse aspecto. Nós, inclusive, renunciamos a alguns distritos, vamos fazer calçamento, deixamos o asfalto para transmitir para as linhas de ônibus dos bairros. Bom, com relação ao investimento, eu sei que muita gente tem, o cidadão ali até nos falou, a respeito de investimentos. Gente, eu tenho andado em outros municípios aí. Nós temos um sonho de botar aqui em Juiz tudo que a gente imagina. Mas você sabe que nós vivemos num momento de dificuldade e tem se fazido o possível. Olha, nós trouxemos aí, só para vocês entenderem, anteontem, o Tâmara e o prefeito licenciaram 3 empresas aí para doação de áreas industriais. Hoje mesmo, acho que o pessoal está se transferindo lá no aeroporto. Também de uma empresa que construiu um pavilhão lá. A Tubulagem fez uma associação com São Paulo, está produzindo tubos de 2 metros. Todo o interior do Rio Grande do Sul, só ela tem essa planta. Ela agora botou uma indústria de portas de janelas de alumínio, também está ali. Só que 12 empregos, não faz um grande anúncio. Nós trouxemos ali a Singenta, a primeira loja do Brasil de agroquímico está ali a Singenta. Em 12 dias nós fizemos, ajudamos eles a fazer os calçados. Eles pagaram,
Mas nós botamos caminhões, botar terra lá, arrumar o acesso, porque estava marcada a data de inauguração. Paralelo a isso, veio a van. Eu sei que alguém me jogou pedra até o problema da van, porque eu disse numa entrevista que nós não tínhamos que forçar grandes empresas. Porque se nós não ajudamos os pequenos, por que nós vamos dar concessão para as grandes empresas? Nós temos que facilitar. Eles chegam aqui. O que você fez? Facilitou lá, agilizamos, a Márcia agilizou todo o processo para eles chegar até ali. Eles compraram a rua lá, né? E assim por diante. Veio aí, está aí. Aí, agora nós temos o Porto Sim ali fazendo uma terraplanagem enorme. Ontem chegou para nós o pedido para a terraplanagem da Brasília Recapaçu. A segunda loja do Brasil vai ser instalada ali na volta ali da BR, da Scania. Vai ser a segunda loja do Brasil, vai ser construída, aí vai começar a terraplanagem. O Porto Sim está ali, o lado de baixo, o pessoal da coisa está fazendo. A nossa Lactalis aqui está investindo 20 milhões. A Cotripal vai botar 40 milhões, agora vai começar nos próximos dias o projeto aqui perto da Cotrijuí, aqui na Baixada do São Luís. O Zafari vai botar 30 milhões, vai começar a demolir ali no lado da van, vai começar a demolir aquele prédio que era da Itrasa, vai botar 40 milhões. Todo mundo diz que lá em Passo Fundo, nós vamos investir 40 milhões em Ijuí. Então, tudo isso está acontecendo, gente. O Sereste vai botar 12 milhões agora numa sede. Nós temos 3 estacionamentos de automóveis, de caminhões. A Associação dos Caminhoneiros tem lá em cima, agora vai começar, já terraplanou. Aqui de frente, o Parque de Exposições, está nascendo a SCAMI, que já investiu 180 mil reais em aterro para fazer o investimento, só que o DENIT não permitiu o trevo ainda. Então, eu gostaria de dizer, o Lambari fez ali no lado no fundo do Parque de Exposições, também um estacionamento para 250 caminhões, está vendendo 1 milhão de litros de óleo diesel para caminhões que entram ali para vender. Então, eu gostaria de dizer para vocês que tudo isso está se fazendo. Olha aquela sede lá, que era um galpão, que o Frick vai fazer a sede ali na entrada de Augusto Pestana, para Ijuí ali, a central do Frick. Só que eu queria dizer uma coisa importante para vocês. Esse tipo de empreendimento, nós não podemos fazer uma alarido enquanto não é oficializado, porque senão os municípios vizinhos vão lá e pegam o investimento. Então, o Tâmara foi a Passo Fundo, foi lá na van, foi lá com calma, foi conversando, mostrando os investimentos, o que tem, o que não tem, para poder negociar até que a coisa oficialize. Eu posso dizer para vocês, porque ontem entrou o ofício da Brasília Recapaçu para nós começar a terraplanagem ali, que eles vão fazer a segunda loja do Brasil, mas depois que está documentado, porque senão vêm os municípios vizinhos e acabam disputando. Então é uma coisa silenciosa a área de investimento. Nós temos que ir com calma, negociar, trazer. Mas Ijuí hoje é uma situação, eu vejo falar com os municípios vizinhos aqui, se vocês vão cruzar o Santo Anjo, outro, não para de crescer, é difícil. A Márcia testemunha, 17 mil metros quadrados de área construída no ano passado. Gente, isso é quase uma colônia de terra, de área construída, é uma coisa, dobrou em 2 anos, de 9, 11 mil metros, né, para 17. Então, nós não podemos, a gente quer mais, claro que quer mais, mas temos que nos conformar, que nós estamos mesmo na crise, crescendo e Juiz sendo olhado como um polo muito importante, né? Então, eu queria dizer para vocês, e a gente tem tentado multiplicar esses. Nós agora conseguimos também lá na garagem municipal dar um trabalho da administração, acho que 8 máquinas, todas de Graciosa, ainda operando, agora nos ligou no último dia, oferecendo mais 500 mil para uma draga. Isso vai servir para destruir bueiros e coisas na própria cidade. Nós vamos tentar dar uma força muito grande para as entradas da cidade aqui ao redor dos bairros, fazer um trabalho, ajudar também a Secretaria de Obras, que tem algumas dificuldades. Então, a gente está disposto a ajudar tudo que puder nos bairros, mas tem algumas coisas que a gente tem que ir com um pouco de cautela. As grandes empresas, para se instalar aqui, tem que ser muito negociada, muito no silêncio. Depois de oficializada, a gente pode divulgar. Não dá para fazer fantasia, porque senão os vizinhos acabam levando elas embora. Mas também nós temos uma obrigação de não fazer grandes concessões, eu entendo assim, as grandes empresas que são fortes, são enormes. Então, se nós não demos para uma padaria, para uma indústria uma ajuda,
Uma isenção não é porque vão dar para uma grande empresa aí que tem condições. Trazê-las aqui, facilitar o processo de desburocratização, beleza. Alguma ajuda à terraplanagem, beleza. Agora, fazer concessões tributárias e coisas, como muitas vezes, a gente não, eu não sou parceiro para isso. É porque esse povo tem muita, vamos dizer assim, bala na agulha aí, porque eles são muito fortes, né? Então a gente tem esse aspecto. Nós somos favoráveis a tudo, lutamos aí. É o caso da van. Imagina, 139 lojas daquele tamanho, poderio dessa gente. Então a gente fez de tudo para vir até aqui. Outra coisa que é bom que os senhores aí conheçam, nós devemos ter em Juí 300. Isso foi uma coisa que pesou muito na van, porque o dia que a van decidiu aqui, está no gabinete, o prefeito Valdir estava em férias, a gente conversou com eles. Duas coisas. Uma foi a medicina, que foi aprovada naquela semana, e outra foi que eles tomaram conhecimento. Nós devemos ter uns 300 produtores em Juí, que moram em Juí e que plantam em São Luís, São Borja, Garruchos, Chiapeta, e moram em Juí. Todo esse dinheiro eles gastam em Juí. Então a riqueza daquelas regiões produz riqueza lá e consome aqui. O Terra e Lambari é um caso típico. Instalou aquele monstro de negócio ali de distribuição, ele vendeu a fazenda de São Luís Gonzaga, veio investir em Juí. E assim nós devemos ter uns 300 grandes produtores que plantam em municípios, São Borja, Uruguaiana e coisas, e moram em Juí, e aqui gastam em Juí. Então a gente muitas vezes nem nota. Falava com uma firma esses dias ali, com uma imobiliária, ele me disse, olha, tem um investidor de Minas Gerais fazendo edifício, e tem 2 de São Paulo fazendo edifício aqui em Juí, acreditando em Juí. Então a gente vê isso aí. A biodiesel, a nossa 300, a segunda biodiesel do Brasil, gente. A Juí não tem empresa grande. Olha aquela fila de caminhões lá. A segunda biodiesel do Brasil, 300. Então nós temos a coisa. Só que a gente gostaria de ter mais, sim. Mas vamos andando conforme as pernas e com firmeza, né? Obrigado, prefeito. Juarez, né? Bom dia, Juarez Foleto, presidente do Bairro Burtete, saudar o Piaia, os demais vereadores presentes, o prefeito Zardim, o César Amaral, presidente da UAB e a comunidade. A minha questão aqui é quanto ao planejamento. Tendo dinheiro, não tendo planejamento, não adianta. E sem dinheiro, pior ainda. A nossa questão, a nossa briga aqui, que nós perdemos força quanto às reuniões, eu gostaria que chegássemos até nós, que nós temos reivindicações aqui do Bairro Burtete de 2016 assinado, então, pelo secretário na época, e agora nós vamos incluir depois, para que a gente tivesse uma organização, quando chegasse para o nosso bairro, para o presidente não perder força. Que nós tentamos organizar reunião com os moradores e nós perdemos a força nesse sentido. Os moradores dizem, não adianta fazer reunião. Então, quando a coisa vier às claras, por que a reivindicação de 2016 do Burtete não foi atendida? Não, porque a de vocês não é a prioridade, tá? Então, estamos sabendo. Nós temos 3 ou 4 prioridades lá de 6 a 8 anos que vem batendo e feito as reuniões e eu não consigo agora colocar 12, 15 pessoas nas reuniões. Então, o que eu gostaria, acho que os demais colegas presidentes de bairros vão concordar, que quando começar a partir do Poder Executivo, vocês lá não é tão urgente, já chegássemos para nós irmos na reunião, né, com a pauta já definida. O morador vem lá e acaba reclamando de tudo, da rua, acaba reclamando da luz, e não é discutido os problemas. E nós acabamos perdendo força junto. Aí, e perde a importância o projeto em si, a continuidade. Então, gostaria eu, como presidente, que viesse do município, ou se conversássemos com nós através da UAB, para ter essa organização. Nós temos tais projetos aqui. O bairro lá tem um projeto mais urgente que o do Burtete. E por que o do Burtete de 2016 não foi contemplado e o outro que é de 2017 foi contemplado? Para nós termos essa clareza, para passar para o morador, acho que daí vai eliminar um monte de questão, um monte de ladainha, e nós dispensar aqui energia com questões que não vão levar a lugar algum. O Ronei tinha pedido, está mantido? Não? O vereador Cossetim. Andrei. Bom dia a todos, os que ainda estão aqui. A minha pergunta é mais sobre o planejamento municipal, e aí que pena que o secretário da Fazenda não está mais aqui, porque eu vou usar até as palavras dele, que ele fez o pronunciamento aqui, quando ele diz que nos últimos anos, com recurso próprio, foi investido de 1,5%, 1,8% a 2%. E nesse ano, projetado é em torno de 6%.
e aí abre aspas, mais da metade com empréstimos. Como é que é feito o planejamento municipal nesses últimos anos para ter um aumento de 300% a 400% no investimento no último ano? É feito com base no ano eleitoral ou com base no que a comunidade pede? E já faço também uma sugestão, foi muito bem dito pelo PI, nós temos 20%, dá para ser alterado nisso aí, né? Na nossa lei, que esses bairros que não estão complementados com nenhum recurso, isso pode ser investido alguma coisa neles, e que aí é uma crítica que faço à administração, que nós não podemos esperar que a comunidade venha até nós nos pedir o que tem que ser feito. O planejamento tem que entrar antes, com um planejamento, sendo redundante, para que a gente possa ver o que está acontecendo na cidade e fazer, com esse recurso, espalhar ele mais no município para amenizar outros locais que não estão recebendo investimentos, como veio a reclamação do pessoal da UAB. Obrigado. Não sei se a Márcia quer falar mais alguma coisa. Acho que nós vamos para o encerramento. Não, depois a Lúcia, então. Quanto ao planejamento, a única coisa que eu tenho para dizer é que assim, estão lá na secretaria as atas com as assinaturas, o que foi pedido lá no PPA. PPA para 4 anos. Então agora a gente tem que dividir nos 4 para a gente executar. E é isso que a gente está planejando. Só que a minha meta, o meu dever é levar isso para o executivo. Então, a maior reivindicação que tem é pavimentação, é drenagem, e isso tudo está com o prefeito, que é quem define. Então, a última oradora é a Lúcia, do bairro Lulu. Bem rapidinho, acho que com tudo que a gente viu aqui, acho que a reunião foi muito importante, só que tem uma questão, para quem trabalha na iniciativa privada, vê muito isso, que para você sobreviver, para você fazer investimento, você não tem recurso de fora, algum lugar você vai ter que cortar. E a prefeitura não se manifestou como é que ela vai fazer de realmente ser mais racional, ser mais objetivo, as coisas funcionarem melhor. Que me aconteceu com relação à água, acho um absurdo. Assim é com as outras coisas, tu não consegue as informações que você precisa, é devagar. Se alguém vem avaliar uma árvore, é ridículo, quase tirei foto. 3 caras vieram tirar uma foto de uma árvore podre para ver se dá para cortar ou não dá para cortar. É meio ambiente, gente. 3 vieram para tirar uma amostra da água lá da rua, para ver se tinha petróleo na água, não tinha petróleo. Isso é tão ridículo, gente. Não gosto. Eu estou comentando entre nós, porque são todos enjuenses. Então, se não tem ninguém que pensa isso, tem que pegar por secretaria. Onde é que podemos cortar? Onde vamos cortar? O nosso lixo, 10 milhões, se nós cortássemos 20% do nosso lixo, podemos fazer 10 ruas. Vocês podem fazer os cálculos, pega os números lá, vocês vão ver. 10 ruas fazem uma diferença. A nossa rua, seu Valdir, agradeço muito, ela custou 125 mil, é pouco. O gasto é muito alto. E os vereadores, me desculpe, 11 milhões, se fosse 1 milhão, ia repensar, será que precisa tudo isso? Mas 11 milhões, eu, infelizmente, não consigo engolir. Tá? Muito obrigado. Bom, acho que nós concluímos com nosso papel. Agora, amanhã, na reunião das comissões, né, Monteiro, Cossetinho, nós vamos discutir se nós vamos votar ou se vamos continuar discutindo ainda, né? E se tiver emendas, enfim. Acho que queria agradecer a presença de todos, principalmente... desculpa, de novo, eu falei nos 2 vereadores, não falei na Helena, e ela me cobra com razão isso. Mas obrigado pela presença, enfim, nós tentamos fazer no improviso o melhor que a gente pôde fazer aqui. Obrigado.